Boa noite a todos, todas e todes aqui desse congresso. Eu me chamo Mônica Nunes, sou professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, e esta mesa é uma iniciativa do Núcleo Gestor da Comissão de Ciências Sociais e Humanas da Abrasco, que eu componho juntamente com meus colegas Luiz Leão, da Universidade Federal do Mato Grosso, Marta Verde, da Universidade Federal de Santa Catarina, Sueli Deslandes, da Fiocruz do Rio de Janeiro, Rui Harayama, da Universidade Federal do Oeste do Pará, além de Martinho Silva, ex-presidente dessa comissão, e de Tatiana Gerhardt, que compõe também a diretoria da Abrasco. Agradecemos à comissão organizadora deste 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, por acolher uma mesa que fala do protagonismo das ciências sociais e humanas em saúde, na compreensão e enfrentamento de epidemias e da pandemia da Covid-19, o que se inscreve em uma tradição da Abrasco de refletir a forte interdisciplinaridade do campo da saúde coletiva. Quero começar afirmando que leituras críticas e complexas revelam como desigualdades sociais, violências de gênero, racismos estruturais, colonialidades e tantas outras relações de poder e de opressão estão no cerne das diferenças na produção do adoecimento das populações e nas suas possibilidades de gerar saúde. Leituras críticas e complexas são ferramentas para os avanços civilizatórios do mundo, isto se nos orientarmos para a transformação deste mundo. As ciências sociais e humanas, na produção de conhecimento acerca da realidade de saúde, adoecimento e cura dos povos, têm desenvolvido conceitos e reflexões teóricas sobre a relação entre saúde e sociedade, cultura, meio ambiente, política, história e psicologia, entre outros, todos estes saberes cruciais para produzir novas formas de enfrentamento aos problemas de saúde e para reorientar práticas e políticas de saúde tão caras a este Congresso. Não por acaso, e tendo em vista o desafio no qual somos lançados neste momento, que é o enfrentamento da maior crise sociossanitária produzida no último século pela pandemia do novo coronavírus, convidamos 3 palestrantes muito especiais que lançarão luzes sobre como, não apenas a pandemia da Covid-19, mas outras epidemias, têm sido estudadas pelo campo das humanidades e o que estes estudos têm a nos ensinar ou a nos provocar, seja como cientistas ou como ativistas no campo da saúde coletiva. Como não acreditamos em ciência neutra, já avisamos que o nosso conhecimento servirá a causas determinadas. Neste caso, a defesa incondicional da vida, da dignidade, da diversidade e dos direitos humanos. Em um momento onde o luto, a incerteza e a indignação diante da frieza dos atos vis têm povoado a nossa paisagem, o conforto das palavras plenas e dos gestos solidários surgem como um lampejo de esperança. Agradeço muito, enormemente, aos nossos convidados e convidada, e lhes passo imediatamente a palavra, fazendo uma breve apresentação de cada um. Sérgio Carrara é professor titular do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é mestre e doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional. Débora Diniz é antropóloga, professora da UNB, pesquisadora, ensaísta e documentarista no Brasil. E compõe também, a ANIS, que é o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero do Distrito Federal. E o Luiz Antônio Teixeira é mestre em Saúde Coletiva pela UERJ, doutor em História Social pela USP e atualmente é professor colaborador da Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra estar aqui coordenando essa mesa e eu passo imediatamente a Sérgio para fazer a sua apresentação inicial. Por favor, Sérgio, você está com a palavra. Bem,
Boa noite a todas e todos. Eu começo agradecendo aos colegas da Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde da Abrasco pelo convite para estar aqui nesse debate. Queria cumprimentar o Luiz e a Débora, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. Bom, o título da mesa é bastante desafiador, né? E seria temerário fazer uma avaliação de conjunto sobre o que as ciências humanas e sociais têm feito no Brasil no enfrentamento da pandemia de Covid-19. E isso não apenas porque não é fácil fazer uma sociologia e uma antropologia quente, né, como dizem, mas também porque fui convidado, o convite, como a própria Mônica me escreveu, foi um tanto intempestivo, então eu não tive lá muito tempo para preparar a minha intervenção. Então, nesse tempo, né, então eu resolvi falar sobre esse tema a partir da minha experiência recente como vice-presidente da Associação Brasileira de Antropologia, da ABA, né? Eu fui vice-presidente no biênio 2019-2020. Nesse período, a presidente foi a Maria Filomena Gregori. Durante essa gestão, eu me encarreguei, sobretudo, da organização da 32ª RBA, que ocorreu de modo remoto entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro do ano passado. Para essa RBA, foi produzido um vídeo com o qual eu gostaria de abrir minha intervenção. O nome do vídeo é Evocação, e fez parte de um memorial em homenagem e honra aos mortos que ocorreu durante a RBA, no dia de finados. Nesse dia, nós interrompemos todas as atividades do Congresso, mesas, GTs, etc., e o site do Congresso só dava acesso a esse memorial. O vídeo que compõe o memorial foi feito por muitas mãos, como vocês vão poder ver nos créditos finais. A linguagem é poética, mas ao mesmo tempo dura e direta. Eu vou tentar agora compartilhar minha tela para... Mortes classificadas como naturais poderiam ser adiadas. Mortes identificadas como violentas deveriam ser evitadas. A primeira pauta das travestis brasileiras é sobreviver. A pauta mais a gente estava triste, ele faz a gente sorrir. E aí eu fiquei sem chão, né? Porque estavam matando. Conciliar tudo que hoje em dia eu não tenho. Conciliar a vida. Mortes morridas e mortes matadas. Vidas interrompidas pela intolerância, atingidas pela indiferença, ameaçadas pela ignorância. Morrer que transforma a própria morte, ao mostrar que a vida não tem um só fim. Não serei interrompida. Viver que se manifesta nos encantamentos de honra aos mortos e faz do nascer e morrer lutas, parte de caminhos que se cruzam em si. Inversão que desafia a insistência de atingir alguns corpos e interromper certas existências.
Continuidade que, por meio de coisas, reivindica vidas e produz afetos ao preencher tempo e espaço com a presença central dos mortos. Ruínas que se erguem na dimensão entre matéria e destruição, que se expandem nos limites do indagar. O que morre quando as pessoas morrem? O que existe e existe quando os mortos são lembrados? Qual é o lugar da morte na vida dos que sobrevivem? Bem, eu gostaria que a gente retivesse a pergunta que encerra o vídeo, né? Tendo em vista as fronteiras sempre difusas e contestadas entre mortes adiáveis e mortes. Apesar de uma fala curta, mas trouxe algumas considerações bem importantes, Marquinhos, se a Jússi, por acaso, por exemplo, no caso, trouxe como o papel da mulher reforçado dentro das comunidades e como... Alguma coisa, tem uma interrupção. Quando essa mulher se tem uma lésbica ou se afirma ser não binária. Por outro lado, também, os homens vivenciam casos extremos de violência. Tem alguém falando, será que os monitores tratam? Né? Esse papel de homem viril, de macho hétero, que a gente tem que reproduzir dentro das nossas comunidades. Eu acho que está tendo uma interferência de uma outra sala. Eu vou tentar falar aqui, eu queria fazer Sérgio, para ver se... Você consegue me escutar? Luna está aí? Agora? Luna, você está nos ouvindo? Deixa eu ligar aqui para ver o que está acontecendo. Boa noite. Eu queria pedir desculpa por ficar saindo toda hora, que está quase aqui na rua. E a gente mora bem pertinho da rua. Então, eu sou Dia Arapiúna, sou da aldeia de Vila Franca. Eu vou ligar. Que está localizada na Resex Tapajós da Arapiúna.
Eu vou ligar aqui para o Tiago. Gente, a culpa foi inteiramente minha. Entrou um outro vídeo. Eu parei de compartilhar a tela e imaginei que isso fosse retirar a minha outra tela, mas ela permaneceu de algum modo. Bem, então vamos retomar, né? Mil desculpas por esse... Eu realmente não tenho grande familiaridade. Bem, voltando, né? Eu gostaria de que a gente retivesse a última pergunta colocada no vídeo, né? E tendo em vista as fronteiras nem sempre difusas e contestadas entre mortes adiáveis e mortes evitáveis, ou entre mortes morridas e mortes matadas, eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre essa indagação final, né? O que morre quando uma pessoa morre? E eu vou tentar resgatar essa questão no final da minha fala. Vou tentar ser rápido, porque já perdemos muito tempo, né? As ciências humanas e sociais brasileiras se caracterizam por uma intensa incidência no espaço público, sempre se caracterizaram, né? Por um intenso engajamento na busca de solução para os chamados problemas nacionais ou para os problemas que atingem diferentes grupos e categorias sociais que habitam esse espaço nacional. O exemplo mais próximo talvez seja o modo como tais saberes, as ciências sociais e humanas, se articularam na constituição do próprio campo da saúde coletiva. Mas poderíamos dar muitos outros exemplos, né? Segurança pública, violência, direitos humanos, meio ambiente. E não está sendo diferente no caso da Covid-19. Como aconteceu com outras doenças epidêmicas ou não, a contribuição das ciências humanas e sociais tem passado por diferentes abordagens. Pela análise sociológica da distribuição desigual de doenças e de cuidados, né, por uma economia política da saúde e da doença. Nesse sentido, eu indicaria para vocês o que está sendo feito no SEBRAP, né, especificamente no Afro-SEBRAP, né, mostrando como é que a epidemia, a pandemia de Covid atinge diferencialmente brancos e negros no Brasil, né. Passa também pela análise das políticas colocadas em curso para enfrentar o mal,
Nesse sentido, eu ressalto a importância do trabalho da Deise Ventura na USP com a Conectas Direitos Humanos, da saúde pública da USP com a Conectas, né, mostrando que não há ignorância na política, que temos visto no Brasil em relação à Covid, que de fato é uma política que tem um objetivo, claro, né? Essa intervenção das ciências sociais e humanas passa pela interpretação dos diferentes sentidos atribuídos às informações sanitárias e de seu impacto nas condutas. Nesse plano, eu daria como exemplo um trabalho que um trabalho muito interessante, está sendo desenvolvido no IMS, né, uma pesquisa de uma doutoranda chamada Viviane Matar, orientada por Rogério Azizi, que tem trabalhado sobre o modo como comunidades no Rio de Janeiro interpretam a ideia de isolamento social, né? Tentando mostrar que se constrói, em relação a esse isolamento social, essa ideia de isolamento comunitário, né? Eles mostram como as pessoas de uma comunidade, uma favela do Rio de Janeiro, usam uma máscara fora da favela, mas não dentro da favela, né? Tentando pensar como uma mesma informação sanitária pode ser interpretada de modos muito distintos, né? Bom, e tudo isso tem feito com que a urgência, e com a urgência que o momento impõe, né? Eu acho que, nesse sentido, é importante a gente consultar a série de boletins chamadas Cientistas Sociais do Coronavírus, que está disponível no site da ABA ou no site da ANPOC. São dezenas de boletins feitos, né, no calor e na urgência que a gente tem, né, para pensar essa pandemia. Bem, no caso brasileiro, as ciências humanas e sociais têm sido interpeladas em um momento. Isso é uma especificidade, né? Nós temos a pandemia, nós temos as ciências humanas e sociais no Brasil, mas acontece que antes da pandemia elas já vinham sendo interpeladas em relação ao seu estatuto, né? Enquanto saberes capazes de produzir conhecimento relevante, né? Isso vinha sendo questionado por autoridades federais, né? Por um regime, no âmbito, no contexto de um regime que, no limite, se recusa a reconhecer a desigualdade social como uma marca da sociedade brasileira, que se recusa a reconhecer a necessidade de manter e aperfeiçoar dispositivos de proteção aos mais vulneráveis. Lembremos que no discurso de um ex-ministro da Educação, a sociologia, a filosofia e a antropologia foram tratadas como saberes inúteis. Isso antes da pandemia emergir no Brasil, né? Então, o que eu gostaria de dizer é que eu acho que, em grande medida, as ciências sociais, né, o protagonismo delas tem sido na árdua tarefa de tentar contribuir para salvar vidas enquanto tenta salvar-se a si própria, né? Bom, que é uma tarefa que muitos vivem hoje com a Covid, né? Tentando cuidar dos parentes ao mesmo tempo, estando também doentes, né? Quero dizer com isso que o protagonismo das ciências humanas e particularmente das ciências sociais frente à epidemia também tem sido de sobreviver, o de resistir, né? Para nós, das ciências humanas e sociais, a pandemia foi precedida pelo pandemônio, como dizem, né? E que tem sido fomentado pela ascensão da extrema-direita no Brasil. Ambos, pandemia e pandemônio, misturam-se e potencializam-se no contexto brasileiro. Quem cunhou a expressão bolsovírus talvez tenha lido Bruno Latour, porque esse híbrido que circula hoje no Brasil e que nos ameaça de morte. É impossível compreender a pandemia sem compreender o pandemônio, ou seja, é impossível compreender a pandemia da Covid-19 no Brasil sem compreender o regime político consagrado nas eleições presidenciais de 2018. E essa tarefa de resistir, eu falo aqui do ponto de vista dessa minha experiência na gestão da Associação Brasileira de Antropologia, tem implicado alguns processos, né? Tem implicado uma mudança profunda nos modos de comunicação e manuseio das redes sociais,
Nós temos investido muito mais do que investimos antes da emergência da pandemia nas redes sociais e na comunicação, né? Isso faz, inclusive, com que a gente reavalie um aspecto um tanto esotérico do nosso discurso e como é que isso impactou e como é que isso foi usado contra nós, né? A Débora Diniz está aqui, eu acho que a discussão em torno do gênero é um bom exemplo, né? Enquanto nós estávamos discutindo na academia a complexidade desse conceito, né, ele foi apropriado, né, por forças políticas conservadoras e foi acionado contra nós, né? E como nós não nos ocupamos, talvez como deveríamos ter nos ocupado, de construir um discurso público esclarecendo o que afinal era gênero, o que era abarcado por esse conceito, gênero pôde ser, né, colocado como sinônimo do mal, enfim, no espaço público, né? Eu acho que nós temos, bom, e a ABA está fazendo muito isso, né, revisando o modo de comunicação com uma audiência que está fora, né, do mundo da antropologia, né? E eu acho também que a gente tem que reavaliar o estilo dos nossos próprios discursos, né? Esse caráter muito tecnicista dos nossos discursos funciona num momento em que o campo científico, diria o Bourdieu, está bastante autonomizado. Mas num momento em que a gente é interpelado por forças de fora do campo científico, né, nós precisamos começar a acionar não só discursos mais compreensíveis para não experts, né, para não especialistas, mas também que toquem, discursos que toquem as pessoas, né? Outro processo que eu estou vendo, né, no campo agora, e nessa luta por resistência, é uma estreita associação com os outros saberes, né? No nosso campo das ciências sociais, houve já uma articulação muito mais estreita entre a ANPOX, a Sociedade Brasileira de Sociologia e a Sociedade Brasileira de Ciência Política e a ABA, né, formando um novo ente que está se chamando de A4, mas que está promovendo ações em conjunto. Houve uma aproximação muito grande com a Abrasco e uma maior aproximação com a SBPC, seja na marcha pela ciência, seja em campanhas como a campanha intitulada Toda Ciência Humana, né? É muito interessante porque quando, antes da pandemia, nós começamos a ser atacados por esse governo, nós, cientistas sociais, né, e quem trabalha nessa área das humanidades, né, nós temíamos, né, que nós temíamos um certo isolamento, né, porque a crítica era para a filosofia, 5 minutos, ia em direção à filosofia, à sociologia e à antropologia, né? Mas logo se percebeu que a questão não era apenas com as ciências humanas, mas ela atingia o pensamento científico em geral, né? Então, essa ideia, esse slogan, toda ciência humana, é muito interessante, porque ele emerge nesse plano, né? Onde começa a haver uma articulação muito maior entre as chamadas ciências duras e as ciências humanas, né? Uma outra, eu vou terminar aqui, eu não vou conseguir chegar até o final, mas um outro processo que é muito interessante nesse movimento de resistência é o que está acontecendo dentro das associações, né? E quer dizer, há um processo de radicalização de políticas de inclusão e de reparação dentro das associações, né? Uma das maneiras de resistir é repensar os próprios critérios, né, de inclusão nessas associações, o modo como são montadas as comissões. Então, no caso da ABA, nós tivemos não só a constituição, a partir de luta dos antropólogos negros, de uma comissão de antropólogos e antropólogas negras e negros, mas, mais recentemente, uma comissão de antropólogos indígenas, né? Então, você vê que tinha uma pressão por uma maior inclusão, né? E eu acho que isso faz parte, e deve fazer parte, de uma estratégia mais importante, ou pelo menos bastante importante nesse momento, que é de resistência, né? Que é de sobrevivência
também das ciências sociais, né? Bom, é isso. Eu acho que só para retomar, né, a última questão do vídeo, que morre quantas pessoas morrem, eu acho que a gente está vivendo agora é um processo de luta política em torno do sentido das mortes, dessas mortes, né? E eu aí pessoalmente espero que um dia a gente viva num país que possa construir um memorial para as vítimas da Covid, né? E talvez construir um memorial que, né, resgatando uma dívida histórica às vítimas da escravidão, né? Aos indígenas que foram mortos no processo de colonização brasileiro, né? Me parece que é isso que está em causa nesse momento. Enfim, mil desculpas por não ter conseguido fechar a minha tela depois do vídeo. Você não precisa fechar, porque você abriu tanto, Sérgio. Você abriu com tantas ideias lindas e maravilhosas, com um vídeo tão potente, que a gente quer que você faça exatamente o que você fez. Então, muito obrigada. Ficaria a noite toda te escutando. E mais outra noite com Débora e mais outra noite com Luiz. Mas como o tempo é um tirano, eu vou passar imediatamente para a Débora também fazer, né, as reflexões dela aqui com a gente. Por favor, Débora, fique à vontade. Muito obrigada, Mônica, muito obrigada ao Sérgio, ao Luiz, e eu vou tentar reduzir meu tempo, porque aí todo mundo se ajeita na nossa composição virtual. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu também me perturbei com a pergunta, porque ela era uma pergunta que ela trazia quase que uma tautologia, né, sobre o nosso protagonismo, o nosso lugar para compreender e para enfrentar as epidemias e a pandemia, que assim foi feita a pergunta. Mas eu tentei fazer uma composição de uma resposta que nós pudéssemos conversar com diferentes entradas. E uma era assumindo que esse protagonismo ele existe e nós olharmos como nós podemos falar dele, né? E que todas nós concordamos sobre a importância dessa diversidade de saberes, que essa pergunta que é fora da nossa comunidade, ela não está posta aqui, como está posta por esse poder que tenta perseguir e silenciar. Então, que aqui não é o espaço onde nós estamos disputando quais seriam as narrativas mais razoáveis ou importantes para uma resposta a uma pandemia ou uma epidemia, porque nós respondemos aspectos diferentes e transformamos as epidemias em fenômenos diferentes. Então eu queria seguir o Sérgio ao dizer que nós chegamos a tal ponto no país que até mesmo que poderia ser uma disputa anterior de partida, como nós vimos em Zika, sobre se as narrativas eram sobre populações ou se outras perguntas sobre o que acontecia numa epidemia, nós chegamos a tal forma de um negacionismo do conhecimento que com a pandemia de Covid sequer essa pergunta se pôs, porque era a perseguição à ciência. Só que houve uma camada global. As políticas globais, se eu posso chamar de Genebra a nós, elas ainda chegaram com uma centralidade e uma narrativa de populações, que era essa epidemia feita por epidemiologistas, essa epidemia feita para se falar de populações e números. E se essa epidemia feita nas políticas de saúde global, elas têm uma declaração de início, que foi há uma semana atrás, há um ano, elas têm declarações de fim, como aconteceu com Zika. Para os corpos marcados pelas epidemias ou pelas pandemias, corpos atravessados por elas, epidemia é uma categoria que não tem fim. Epidemia é a sequela para a vida. Se em Zika são as maternidades atípicas, são as crianças que nascem marcadas com o próprio nome do que deu origem à epidemia, síndrome congênita do Zika, para a Covid é o luto de gente que morre fora de hora, né? Então, transformar essa morte, ao mesmo tempo que é um arrebatamento, porque ela é uma morte por arrebatamento, aquela pessoa que está conosco e 5 dias depois ela morre, ao mesmo tempo que é uma morte por arrebatamento, a morte ela é um espetáculo do WhatsApp, porque se acompanha até o momento final
a UTI, coisa que nós jamais tínhamos, né? Então, nos testemunhos que eu venho tentando, nas histórias que eu venho tentando escutar das mulheres que morreram na gravidez, no parto e no puerpério por Covid, nós somos o epicentro do mundo, e escuto os testemunhos das famílias, elas sabem o momento em que aquela mulher morre porque não tem mais 2 pauzinhos no WhatsApp. Então, é a cronificação da morte por uma janela dessas tecnologias que eu jamais poderia imaginar como contar a morte dessa maneira, né? E ao mesmo tempo que é um arrebatamento da vida. Então, nós tivemos a presença das ciências sociais em 3 momentos de emergências globais recentes, que foi Ebola, Zika e agora com Covid, né? Há muitas doenças persistentes com caráter epidêmico em que nós não tivemos essa presença tão marcada. E um conceito vai saindo do subterrâneo de Ebola para a superfície agora com Covid e se transformando uma ruptura nas narrativas de políticas globais, que é o chamado engajamento comunitário. E a minha é fascinante, porque Sérgio, no exemplo em que ele trouxe, da pesquisadora em doutorado, falando do isolamento comunitário. Então, o conceito de engajamento comunitário, ele começa a migrar para uma ideia de engajamento cívico, de cidadania engajada, o engajamento cidadão, que sem isso as políticas globais elas não conseguem ganhar tração local ou vivência local para aquilo que são os mandatos das políticas. E eu queria dizer que, no final, comunidade, ele é corporificado nas mulheres para os cuidados da saúde. Então, esse eu diria que ainda é um momento que nós vamos ter que desenvolver essa linguagem para entender que, ao falar em emergências globais, emergências de saúde, nós temos que falar das mulheres, porque nós falamos dos cuidados em saúde, do trabalho do cuidado. Então, na distância entre as políticas de Genebra, das abstrações nacionais, há um povo. E um povo, isso que é chamado das comunidades. A pergunta é quem é pensado no povo, nas políticas globais. E aí é a pergunta das ciências sociais. Que se a pergunta das populações migra do novo patógeno, de qual é o novo vírus, para as populações, e aí estão as políticas abstratas de distanciamento social, de lockdown, a pergunta é como isso se dá no nível do vivido. Então, agora, engajamento comunitário começa a elencar nos protocolos globais categorias que elas não vão ter, elas não vão ganhar sentido, circulação, se não houver um engajamento desde o início de ciências sociais e humanos, das ciências humanas. Um deles se chama a distribuição de poder. Eu estou repetindo as categorias dos protocolos globais, né? Relações baseadas em confiança, reconhecimento dos saberes locais e alternativos à biomedicina. Então, a pergunta é como é que se vive os protocolos globais de saúde global nas comunidades, e nas comunidades são entre as pessoas concretas. Então, eu diria que Covid foi verdadeiramente o atravessador para escancarar a distância entre a abstração das normas e o vivido. E o vivido, ele era atravessado, no caso de Covid, pela casa insegura, que não foi pensada, e nós já sabíamos, nós tínhamos estudos suficientes mostrando como a casa não era um espaço seguro, mas nós não conseguimos pensar, nós, quando eu digo as políticas globais, não se trouxe a centralidade da economia, do cuidado e do trabalho do cuidado, para se pensar como isso e seguir os protocolos de isolamento. E o que impedia a adesão das mulheres como as mais vulneráveis. Nós não conseguimos pensar como o uso das novas tecnologias, que parecia uma grande abstração, mas que se concretizava no Brasil, na América Latina, no Caribe, na região mais afetada do mundo nesse momento, que se concretizava com o WhatsApp, que falar em novas tecnologias de saúde para acessar necessidades básicas, como se chama telemedicina em ordem global, na América Latina e no Caribe é tele-WhatsApp. E nós tivemos no Brasil o primeiro protocolo de aborto legal feito com essa tecnologia. E eu posso dar exemplos a vocês de todos os países da região
onde isso foi a janela de saída e, inclusive, de novas regulamentações de práticas de assistência em saúde, mas o que representa essa realidade? Isso vai do judiciário à saúde, eu estou só falando aqui na saúde. Então, a mim interessa muito pensar essas dimensões, e aí Zika se aproxima de Covid, o terremoto do Haiti se aproxima disso que eu estou dizendo, né? É que as emergências em saúde, as situações humanitárias, o que se passa nesse momento na Venezuela, a chegada dos milhares de pessoas em trânsito, andando, caminhando nas fronteiras, como no Brasil, tem gênero, tem classe, tem raça, né, como nós sabemos. Mas, essencialmente, tem um corpo de uma mulher, tem um corpo de uma menina. E essa é uma ferida mais profunda em qualquer forma de engajamento para a resposta, porque as políticas de saúde, elas não são pensadas desde o início no seu corte axial de gênero, não só nos efeitos, mas nas cuidadoras. E em Zika isso era marcado, porque ela era uma doença que afligia todas nós, mas as mulheres em idade reprodutiva, e por isso foi tão rapidamente esquecida. Nós continuamos tendo casos de Zika no Brasil, de crianças nascidas com a síndrome congênita, foram quase alguns milhares, né? Eu não vou repetir aqui o dado, que eu precisaria confiar no que o governo federal vem apresentando, mas nos dados do governo federal foram alguns milhares nascidas em investigação em 2020, e nós não falamos delas. Então, ela tinha um cruzamento evidente, ela não se transformou na emergência global que se imaginava, e nós não falamos mais do que estava aí. E em Covid, foi surpreendente como nós rapidamente ignoramos no desenho das políticas globais de saúde que o vírus e humanos eram as narrativas, mas que haviam lentes de saída sobre a vulnerabilização. Como eu disse, a casa, a saúde reprodutiva. Nós estamos novamente na região do mundo que retrocedeu 2 décadas em saúde reprodutiva pelo impacto de Covid, isso nas melhores projeções. E nós não fomos capazes de imaginar, nem para as vacinas das populações, e nem para os cuidados de saúde, nem para o arranjo dos sistemas de saúde, que esse corpo abstrato poderia ser um corpo grávido. Então nós somos o epicentro do mundo da morte materna de Covid. Se morre no Brasil 2 vezes mais do que todos os países do mundo juntos de morte materna relacionada à Covid. E as mulheres negras são 2 vezes mais. Então, se isso não é o dia seguinte de terror de Zika, eu não sei dizer o que é. E é repetir a mesma história. Então, as epidemias nos mostram que nós podemos também responder à pergunta que a divisão entre os saberes sempre tirou de nós, os cientistas sociais. Por que isso acontece? E eu assumi que eu vou responder o porquê agora. E vou desafiar qualquer pessoa que me diga por que não pode ser um antropólogo falando. Eu vou dizer por quê. Essas mulheres morrem porque são mulheres grávidas. Essas mulheres morrem porque há um patriarcado. Essas mulheres morrem porque há um silêncio sobre os corpos das mulheres em idade reprodutiva. Assim foi em Zika, assim agora em Covid. O que veio... Então, quando eu agora vou para... Eu queria falar de 3 cenas internacionais onde eu estou, eu adorei o que o Sérgio contou do que acontecia nas organizações acadêmicas no Brasil, e essa é a minha pergunta agora. Então, eu estou num chamado Hub da Universidade das Nações Unidas, e é um hub que se chama de saúde e gênero. E é para pensar Covid. Então, são 15 especialistas, mais ou menos a metade deles são os diretores de todo o sistema das Nações Unidas, presidente da OMS, presidente da UN Women, todos que vocês puderem imaginar que são os diretores, e especialistas independentes, né? Então eu sou um independente, um sem lugar que é uma independente. E a minha pergunta ali nós já sabemos o que as epidemias fazem com mulheres. Nós precisamos descentrar o conhecimento. Nós precisamos ouvir o que é produzido pelo Sul Global
e com formas que não foram reconhecidas tradicionalmente para o desenho dos protocolos, né, chamados guidelines, seja do OMS, seja das Nações Unidas, sobre o que a evidência que conta para dizer quais são os impactos. Então, reconhecer novas formas de solução comunitária, formas de produção de conhecimento, e fora da hegemonia colonial de como se produzem essas evidências, inclusive pelo idioma. E isso há um consenso, não sou só eu que diz, isso é um consenso nesse grupo de trabalho, mas ali também se fala sobre a importância de engajamento comunitário. O segundo é um conselho que se chama Global Preparedness and Monitoring Board, que é um conselho de como nos preparamos para o monitoramento. Termino em 5 minutos. E esse relatório, que foi produzido antes da pandemia de Covid, no seu relatório inaugural, dizia: nós vamos ter uma emergência respiratória no mundo. Ali estava, em setembro de 2019, e dizia que o relatório mais recente aponta que cidadania engajada e a resposta envolvendo a comunidade, eu já termino, é por onde nós podemos encontrar alternativas que de verdade nós podemos dizer por que as pessoas vão aderir ou não aderir, ou reconhecer ou não reconhecer uma evidência como sendo razoável para uma resposta a uma pandemia. Eu queria terminar dizendo isso, contando que isso tudo me perturba nesse momento, sobre qual é o meu papel como uma cientista social, fora de onde eu queria estar, mas mais do que nunca fincada no que eu tenho que fazer. E eu tomei a pergunta para mim como fazer algo com esse contexto de perseguição, com esse contexto de silenciamento. E eu comecei a arriscar formas que eu nunca tinha testado antes. Uma delas foi fazer pesquisa com a janela que existe para o mundo, usando inclusive as redes sociais. Então, assim é que eu estou fazendo toda a pesquisa sobre morte materna, né? A segunda é, no tempo da pandemia, começar a contar essas histórias com estratégias narrativas que eu nunca tinha pensado que eu poderia fazer. E me confrontar com se isso está certo ou não, se pode ou não. Eu não sei, né? E comecei a tentar fazer. E me comunicar com pessoas que eu nunca tinha me comunicado. Então, até 2 anos atrás, eu nunca tinha entrado numa rede social e passei a entrar, porque eu tenho que conversar com outras pessoas, eu tenho que ouvir outras pessoas. E é por ali aonde eu estou tentando levar adiante o que eu acho que é essa pergunta da nossa mesa: qual é o protagonismo, mas na verdade um protagonismo para dizer como é que nós podemos responder ao que está acontecendo conosco nesse momento da história. Foi confuso, mas tudo que veio à cabeça uma semana antes. Que beleza de apresentação, Débora. Acho que a gente vai fazer mais propostas a quente para vocês, assim, uma semana para vocês refletirem coisas tão como trazer essa capacidade de trazer as humanidades, né? Na verdade, do cotidiano, da vida concreta, das materialidades, né? Sair das abstrações, entrar nas temporalidades, pensar nelas, pensar nas continuidades. Temos emergências, temos continuidades e temos abandonos, né? Isso tudo é algo que eu, quando escuto, né, vocês falando, eu fico percebendo como é uma aposta correta, assim, dessa complementaridade, disso que a gente provoca, que a gente faz refletir, que a gente faz pensar, e mais do que isso, né, que eu acho que é o nosso, como a gente está sempre fazendo essas provocações, não é, que esses saberes para serem traduzidos, e é para gerarem ações, é para gerarem transformações, é para produzirem, de fato, buscas de soluções. Então, o que eu gosto muito de todas as 2 falas que já foram feitas, e agora vamos ter a de Luiz Teixeira, é exatamente já como elas vão no cerne disso, né?
temos interesse de traduzir, temos interesse de escutar esses outros saberes que também não são habitualmente escutados, e é porque é só isso que pode fazer melhor do que está sendo feito. Quer dizer, o que está sendo feito já é uma tentativa hercúlea, mas pode ser muito melhor feito, né, se as ciências sociais, as humanidades atravessam aí a forma de compreender e de notar. Então, vamos lá. Luiz Teixeira, então você fecha aqui para a gente, né, com sua apresentação, antes da gente passar para a discussão e as questões e comentários. Mônica, tem como eu botar uma apresentação? Sim, você compartilha a sua tela, Luiz. Só não pode deixar como Sérgio lá depois. O risco é grande. Bom, boa noite a todo mundo. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer esse convite. Assim, me sinto extremamente honrado, duplamente honrado. Primeiro, por estar no evento da Abrasco, assim, uma instituição que, ultimamente, assim, tem se mostrado tão importante nesse momento de epidemia. Assim, a gente, quando vê as notas da Abrasco, desde o ano passado, assim, a força na luta, a busca de soluções da forma mais valente possível, deixa a gente assim, numa alegria muito grande. Isso me deixa muito honrado desse convite. Além do mais, assim, está tão bem acompanhado com o Sérgio, meu ex-vizinho, meu ex-colega de MS, com Débora, assim, está entre boas pessoas e meus ídolos também no mundo acadêmico, fico extremamente feliz. Assim, eu queria fazer uma sugestão antes de começar a Abrasco. Assim, vários colegas meus falaram sobre a possibilidade de assistir esse material, mesmo sem estar escrito no evento. Assim. Nesse momento tão específico, seria bem legal se a Abrasco pudesse liberar essas apresentações de forma pública no YouTube, como são feitas com as grandes apresentações. Isso é uma sugestão que fica. Eu vou usar meu tempo para fazer uma fala bastante específica. Na verdade, eu vou começar aproveitando que a Mônica me apresentou como professor do programa lá de História da COC, e dizer também que eu sou professor de saúde coletiva no Instituto Fernandes Figueira e num programa de saúde da família da Universidade Estácio, para me conectar também ao mundo da saúde coletiva. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu gostaria de pensar aqui, ajudar a falar um pouquinho sobre o lugar da história na saúde coletiva. Na verdade, assim, a partir dessa pergunta, dessa afirmação do protagonismo das ciências humanas na saúde, na compreensão das epidemias, em especial da Covid, para mim me interessa pensar um pouco como pensar a questão da história, como a história se coloca frente a outras ciências humanas e sociais na ajuda à compreensão das epidemias. Assim, para falar nisso, eu vou fazer uma divisão da minha fala em dois pedaços. Assim, na verdade, eu quero falar um pouco sobre o que a gente chama de história da saúde e uma história para a saúde, dividindo isso em dois aspectos. Assim. Como pensar assim, o que a gente já faz o tempo todo, assim, o que a gente é chamado a fazer como profissional da história. Assim, a ideia de uma história, uma narrativa sobre a saúde, sobre os processos de saúde e doença, sobre as epidemias, mas como ultrapassar isso e pensar a história como uma disciplina útil à reflexão sobre a prática da saúde, uma reflexão sobre a saúde. A história para a saúde, que é a segunda parte do que eu vou falar, que mais me interessa. Para começar essa conversa, eu queria retomar uma discussão lá dos anos 90, do final do século XX, que foi protagonizada por duas personagens, a Elizabeth Field, uma professora diretora da Biblioteca de Saúde dos Estados Unidos, e a Virginia Beringer, sobre a questão da história da saúde pública. Eles que colocaram no âmbito da saúde pública a importância da história como uma disciplina que pode ir além de fazer uma narrativa retrospectiva sobre a saúde. Nesse ponto, a observação delas é que até então a história tinha se caracterizado muito de duas formas, ou uma história contributiva ou uma história que buscava a comprovação de alguma teoria. E os melhores exemplos são
o Jorge Rosen, que escreveu um grande livro sobre história da saúde pública, um discípulo de outro historiador chamado Sigerice, e, por outro lado, o Thomas McKeown, que é uma pessoa da década de 70, voltado para a medicina social, que fez uma grande crítica ao processo de medicalização e tinha como a hipótese principal do trabalho dele que não foi a ação da medicina que foi importante para a diminuição da mortalidade a partir do século XIX, muito pelo contrário, foi o avanço de vários outros conhecimentos, em especial também da melhoria da nutrição, que mudou, junto com a medicina, a possibilidade, a esperança de vida, a expectativa de vida. Então, nesse sentido, a gente tinha dois tipos de pensar a história. Ou uma história que contribuía com os grandes fatos, os grandes personagens, ou uma história utilizada como uma história da comprovação. E, assim, é um pouco isso que eu quero discutir, principalmente voltando para esse ponto segundo, na segunda parte da fala, de uma história na saúde pública, que está chegar à possibilidade de pensar a importância da história não para a saúde pública, mas para o âmbito mais geral, para a saúde coletiva, pensando a saúde coletiva como um alargamento da saúde pública, tanto para o social como para outras questões muito pensadas de forma biométrica em relação à saúde pública. Então, vamos lá. Pensando um pouco da primeira parte do que quero falar, da história da saúde, assim, para a gente pensar a história das epidemias, a história das doenças no Brasil, assim, eu poderia falar muito sobre isso, mas eu acho que o que mais interessa aqui é a gente pensar o que tem de constante nessa história. O que essa história da saúde, na trajetória brasileira, a gente vê como um ponto de grande permanência. E, para mim, existem três grandes permanências. A primeira delas diz respeito ao desprezo pelos determinantes sociais de saúde. Assim, a visão tanto de quem planeja as políticas públicas, a visão da imprensa e, muitas vezes, a visão até de críticos da saúde pública, ela passa ao largo das representações, da importância dos determinantes sociais de saúde. A ideia é que as pessoas adoecem diferentemente de acordo com as suas condições sociais, suas possibilidades no mercado de trabalho, suas condições de vida, assim, passou ao largo e procurou sempre assim ser um pouco jogada para o lado, escondida, em especial no âmbito das grandes epidemias que graçaram no Brasil. Vou voltar a falar sobre isso. A outra questão é a subordinação das ações de controle das epidemias aos interesses econômicos. Essa subordinação que hoje está claramente, quando a gente pensa na dificuldade de lockdown, na dificuldade da gente pensar medidas mais restritivas, ela tem sua gênese lá no século XIX, quando surgem as primeiras medidas contra a epidemia. Assim, as medidas relacionadas à busca de soluções para a febre amarela, que foi a grande epidemia que anualmente causava milhares e milhares de mortes na cidade do Rio de Janeiro e em diversas regiões de São Paulo, da Bahia e outras regiões litorâneas, ela sempre teve vinculada à possibilidade, ela sempre é vinculada aos interesses econômicos. Tem um historiador chamado Sidney Chalub, que fez um trabalho espetacular sobre a febre amarela, que ele mostra como a forma de reação social à febre amarela em meados do século XIX, quando existiu uma sociedade escravocrata, ela foi bem diferente do final desse mesmo século XIX, início do XX, quando o final da escravidão fazia com que a mão de obra imigrante, vinda principalmente da Itália, da Espanha e de Portugal, era central para o desenvolvimento econômico do Brasil. Foi essa centralidade que fez surgir as primeiras políticas em relação à doença. E a outra questão, a outra constante da nossa visão sobre epidemias, em especial, diz respeito às políticas que sempre buscaram recusar ou desqualificar o problema das epidemias. Mais uma vez, o que a gente hoje vê com a política do nosso presidente da República, ela tem uma base em outras ações. Assim, só para exemplificar, na maior epidemia, na maior pandemia já vivida pelo Brasil, que foi a epidemia de gripe espanhola em 1918, o discurso político seguido do discurso da imprensa de desqualificar o problema, de pensar que a epidemia não chegaria aqui, se chegasse seria de uma forma minimizada, não causaria os mesmos número de mortos e coisas assim, sempre esteve presente. E ele ajudou, e como ajuda hoje, a
impossibilitar uma reação adequada para o controle da doença. Essas três formas de pensar doenças epidêmicas e epidemias no Brasil são uma constante da nossa história. E avançando ainda um pouquinho, falando mais um pouquinho sobre essa história da saúde, essa história das epidemias, assim, é importante pensar assim, que, embora nós vivamos hoje em dia assim, um momento de exceção, um momento completamente diferente pela violência dessa epidemia, assim, eu me lembro que a primeira vez que me chamaram para falar sobre epidemias e fazer um relato histórico, eu acho que era em maio, junho do ano passado, tinham 3.000 mortos. Hoje em dia, a gente está chegando a 100 vezes mais do que isso, 300.000 mortos, uma coisa violentíssima, e a gente nunca tinha passado por isso. Mas é importante a gente pensar que assim, o Brasil, como outros países, assim, sempre viveu assim, de tempos em tempos grandes epidemias e sempre lutou e teve grandes dificuldades para passar de forma adequada por esses momentos. Eu falei nas epidemias de febre amarela, que durante o final do século XIX, em especial, e o início do XX, varreram, em especial, as nossas áreas urbanas, as nossas áreas principalmente mais próximas ao oceano, áreas litorâneas, como outras epidemias, tal qual a varíola, que anualmente, desde o século XVII, atacava diversas regiões do Brasil. Além delas, a gripe espanhola, como eu disse antes, foi um marco à medida que matou milhares e milhares de pessoas. Em relação à gripe espanhola, eu gostaria de fazer um parênteses, porque a gripe espanhola tem algumas características muito diferentes das características que a gente hoje vê em relação à Covid, mas tem algumas que se aproximam. E eu gostaria de falar de uma que se aproxima não em relação à epidemia, mas no trato que a sociedade dá à epidemia, que é isso que, como cientista social, como historiador, me interessa. A epidemia de gripe espanhola foi uma epidemia extremamente visível quando ela atacou as principais cidades do Brasil. Naquela época, a imprensa e, posteriormente, estudos sobre a epidemia no Rio, em São Paulo, na Bahia, foram um grande número de estudos. No entanto, essa epidemia de gripe, ela varreu o interior do Brasil e quanto mais ela foi adentrando para o interior, mais ela foi se invisibilizando. Tal qual a epidemia de Covid, nas vésperas de chegar à situação que nós hoje vivemos, assim, a epidemia de espanhola foi se interiorizando, matando milhares e milhares de pessoas da mesma forma e se tornando uma epidemia invisível à medida que os poderes públicos pouco se interessavam pelo interior do país. À medida que não eram regiões de maiores produções, à medida que não eram regiões onde entrava o Estado em busca para normatizar e conseguir oferir recursos, esses lugares eram lugares de abandono e, por isso, foram extremamente ignorados, tal qual foi durante todo o ano passado a situação chegar a como a gente está hoje em relação à Covid. Mais recentemente, outras tantas epidemias foram muito fortes no país e eu posso citar várias delas, mas eu gostaria de centrar somente numa, porque essa epidemia ela tem uma proximidade com o que a gente vive hoje grande, que é a epidemia de meningite, que na década de 70 chegou ao Brasil. Começou principalmente na região de São Paulo e se alastrou a partir dos subúrbios e zonas periféricas de São Paulo, depois se transformando numa epidemia maior, chegando ao Nordeste, ao Rio de Janeiro. A epidemia de meningite, tal qual hoje, ela foi uma epidemia completamente ignorada de início pelo governo. E pior, tal qual hoje, quando a contagem da epidemia é feita por meios de comunicação, naquele período o governo não só não se interessava em mostrar a epidemia, como censurava a epidemia. Vivíamos no período da ditadura e a epidemia de meningite foi extremamente censurada e isso foi um dos motivos dela se ampliar a níveis imensos para aquele período, grandes surtos na cidade de São Paulo. E essa epidemia, só quando se transformou numa situação impossível de ser escondida, o governo resolveu tomar algumas providências em relação a ela e também, tal qual agora, assim, a ação de instituições científicas, a ação de possibilidade de conexão
mais global com outras regiões, importação de conhecimentos e desenvolvimento de vacina, conseguiu, a partir de grandes campanhas de vacinação, controlar a meningite. Mas é importante a gente pensar que, nesse contexto da década de 70, sob uma ditadura que impedia a comunicação, impedia a discussão sobre a doença, a epidemia teve condição de se ampliar violentamente, sem nenhuma necessidade de isso ter sido acontecido, ou seja, uma coisa próxima. Mas, passando por esse rapidíssimo e até desnecessário informação sobre as epidemias no Brasil, o que eu queria falar mesmo são alguns aspectos que eu acho importantes para a gente utilizar a história para refletir sobre saúde e epidemias, em qual a história se torna uma disciplina adequada e útil para essa reflexão e para a prática. 4 aspectos que mostram a importância da visão histórica no processo de saúde, em particular em emergências como a que vivemos. Eles dizem respeito, em particular, às matérias-primas da história: o tempo, o contexto e a crítica sócio-histórica. Na verdade, são esses os pontos assim, que são centrais em relação à questão da possibilidade de contribuição da história com o pensamento sobre epidemias. A primeira delas que eu vou falar, a Mônica já falou que só falta 5 minutos, mas vai dar, que a história lida com o tempo, com o que muda e com o que permanece. E, nesse sentido, a continuidade e as descontinuidades são uma chave importante de compreensão social. Por que eu estou falando isso? Vou falar isso a partir de um exemplo. Assim, a gente vê nos jornais, a gente vê na imprensa, vê as pessoas falando, sempre, às vezes, buscando uma comparação de outros surtos, de outros momentos epidêmicos, da gripe espanhola, e é necessário pensar de forma histórica o que tem de comparável, o que tem de contínuo e o que tem de descontínuo. Pensar uma epidemia como a de hoje, num processo de, nas palavras, de biomedicalização, um processo de uma sociedade completamente medicalizada frente a uma epidemia, lá do início do século XX, um processo ainda onde o mundo da medicalização no Brasil está engatinhando, refere-se a pensar de forma bastante diferenciada. Todas as concepções, todas as reflexões sobre risco, sobre utilização de medicamentos, sobre testagem, sobre o que é caracterizado como científico, como isso intervém na vida das pessoas, não tem nenhuma proximidade ou nível de comparação com o que se viveu naquele período. A gente vive hoje uma nova era de epidemias, onde a ciência está no centro das atenções e no centro dos movimentos de como se faz o controle dessa epidemia, quais são as formas adequadas de fazer isso, as normas a serem criadas e a visão do risco epidemiológico, o risco científico, é o centro dessa questão. Bom, um outro ponto, a história da saúde nos permite ter uma noção contextual dos problemas, da população vinculada à estrutura sanitária e às suas determinações sociais. A história nos mostra como determinados problemas são resultado de contingências históricas específicas, se transformando em aspectos culturalmente arraigados à nossa formação social. Se sobre o slide passado eu falava sobre continuidade e descontinuidade e a importância de pensar nessa epidemia a questão de uma epidemia completamente medicalizada, a gente tem que pensar, se a gente quiser pensar contextualmente, agora analisando mais o contexto do que a trajetória, pensar como essa epidemia e as ações em relação ao seu controle, geradas pela medicina, pela biomedicina, pela farmácia, elas vão ao encontro de uma população ainda distante dos conhecimentos sobre higiene, das práticas sobre essa mesma higiene e de vivências de poder assim, aceitar, adquirir, assim, refletir sobre esse processo. O que muitas vezes assim, se pensa sem uma reflexão histórica sobre a resistência de determinados grupos ao uso de máscara, não cumprir determinadas normas, seria visto de forma bastante diferente se a gente imaginasse que, historicamente, esses grupos não tiveram acesso à higiene, não tiveram acesso ao mínimo à água encanada, a saneamento que pudesse
lhes pudesse dar uma noção da importância de certas formas de prevenção. Em terceiro e penúltimo lugar, assim, eu gostaria de falar que na História de Saúde, a história da saúde nos fornece elementos para fazer uma análise situada da ação da ciência e das práticas dos profissionais de saúde, não somente como atos técnicos, mas como ações orientadas por visões políticas, ideologias, culturas, mas também por ações pessoais e morais. Quando a gente pensa nos profissionais de saúde, nas ações relativas à epidemia, seja ela da Covid ou de outras epidemias, é importante pensar que os profissionais que lidam com isso não lidam somente com uma resposta científica, mas, historicamente, todas as concepções morais, as concepções culturais que eles trazem está dentro do âmbito do que eles fazem. E, para terminar muito rapidamente, em quinto e último lugar, mas não menos importante, eu acho que a história para a saúde pública, ela serve, a história, a partir dos seus contingentes de atores, ela potencializa a criação e o reforço de identidades institucionais. Isso, para mim, é o último ponto, mas é um ponto extremamente importante. O uso da história na saúde pública faz as pessoas pensarem, as pessoas refletirem sobre seu papel e sobre seu papel institucional. Eu, por exemplo, eu dou aula num programa de pós-graduação, um mestrado profissional da Universidade de Estácio de Sá, onde conjunto de pessoas que trabalham no Sistema Único de Saúde, isso até foi um problema, né, durante a epidemia, é gigantesco. Enfermeiros, fisioterapeutas. A possibilidade que a história lhes dá de repensar a sua prática a partir do reforço da sua identidade institucional, de estar fazendo parte de um Sistema Único de Saúde, é uma coisa impressionante. Assim, brincando com uma assertiva que meus colegas aqui da saúde fazem o tempo todo, é um ato civilizatório. Assim, a ideia, a importância de fazer parte de um grupo que prima pela ideia da equidade, da democracia, do desenvolvimento, isso é uma coisa muito bacana, e na minha instituição de origem, na Fiocruz, eu também vejo isso. Então, isso também eu acho que é um papel importante da história, é um legado que a história ajuda a pensar a saúde pública. Vou ficar por aqui, que eu já devo ter passado o meu tempo. Muito obrigado a todos e todas. Excelente, Luiz, né? Maravilhosas contribuições também, muitos pontos. Aliás, a história aí tendo um lugar de destaque que a gente sempre fica, né? Trazendo aí no nosso própria Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, né? A gente tem se perguntado sobre os historiadores, né? Historiadoras, e esse lugar de tão grande relevância e essa questão, né, de se aprendêssemos mais, né, com o que a história nos conta e com o que ela nos oferece, a gente certamente erraria muito menos, mas, ao mesmo tempo, ela é muito vibrante, viva e mutante, né? Então, a gente está sempre refazendo, e eu acho que é essa perspectiva, né, dessas temporalidades que não são cronológicas, mas que têm uma outra performatividade, mas achei excelente essa ideia das identidades institucionais, e viva o SUS, né? Mais do que nunca estamos no viva o SUS, eu acho que isso é inegável, por mais que tenham tentado atacá-lo ferozmente. É muito, muito bom. Então, agora eu acho que nós temos aqui já perguntas, né? Como eu já imaginava que ia ser, e vamos sempre ficar frustrados, certamente, por não conseguirmos tempo para responder a todo mundo, mas vou trazer aqui, vocês devem estar me acompanhando aqui do lado, mas eu vou ler. Então, a primeira pergunta, eu não sei de quem vem, então, mas diz o seguinte: como desenvolver sensibilidade para ser um cientista social com tamanha acurácia? Para vocês, né? É claro que isso aí deve ser partindo dessa experiência que vocês nos trazem aí, dessa perspectiva. Então, imagino que é para todos responderem. A pergunta número 2. Estamos aprendendo a pensar diferente o que e como perguntar a realidade às pessoas em suas vidas nesse contexto tão dramático. O que vocês consideram estratégico nesse percurso de nos reinventarmos? E vou
fazer só 3, né? A gente circula depois, ou vocês preferem que eu faça? Não, acho que a gente faz 3, né? Porque senão não vai dar para vocês também. Terceira, como as ciências sociais têm contribuído com a mitigação da pandemia, né? Então, eu vou circular essas 3 e depois a gente tem mais 3. Então, a gente começa aí. Vocês fiquem à vontade, quem quiser começar. Débora? Ah, desculpa, eu achei que você estava... Sérgio, vamos na ordem, Sérgio, vai. Então vai. Então vamos lá. Pela ordem, né? Então, eu não sei exatamente se entendi a questão, né? Da primeira questão sobre a sensibilidade dos cientistas sociais, né? Eu acho, bom, enfim, essa é um pouco a perspectiva que eu busquei trazer, né? Que a sobrevivência, nesse momento, depende de transformações institucionais radicais, profundas, eu acho, né? Isso está acontecendo nas associações, e eu não sei como estão as universidades, por exemplo, né? Nesse momento. Eu trabalho num programa de pós-graduação em saúde coletiva, não tenho contato com a graduação. Mas, pelo menos parte dos professores, dos gestores, né, estão começando a perceber que essas desigualdades, né, elas estão presentes e elas também se radicalizaram nesse momento. Né? Por exemplo, a questão de gênero. Né? Colegas que têm filhos pequenos, as mulheres novamente cuidando dos filhos, isso, né, cuidando da casa e carregadas do cuidado. Quer dizer, como é que se faz, como é que se mede a participação em sala de aula virtual, né, de pessoas que têm vidas muito distintas, né? O espaço físico antes, né, ele dava digamos, fazia uma tábula rasa, ou podia fazer, né? Dava a impressão de que ali eram todos iguais, né? Todo mundo sentadinho, cada um na sua carteira, todo mundo tinha uma mesma sala, um mesmo professor, né? Agora não. Agora as pessoas estão cada um nas suas casas, as casas, como que a Débora trouxe, né? A questão da casa, elas têm experiências muito distintas. Eu acho que essa sensibilidade faz parte, e tem que fazer parte da formação dos cientistas sociais, né? E de algum modo, o contexto atual nos leva, nos joga a essa percepção, né? Então, e exige da gente novas formas, e que isso, a pressão pela democratização de certas estruturas já vinha, né? Já estava colocada. Agora, ela se coloca de uma forma muito mais crucial, né? Porque você não consegue mais manter ou agir sem levar em consideração isso. Antes, tinha algumas coisas que, de algum modo, impediam que essa desigualdade tivesse, né, essa dimensão. A gente já tinha cotas nas universidades, já tinha, né, programas, né, enfim, que tentavam lidar com a desigualdade. Mas agora a desigualdade explodiu, né? Ela explodiu em quase que em todas as áreas de atividade, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar de um modo mais radical na nossa atividade docente, na formação, né, de cientistas sociais ou de profissionais da saúde coletiva, né? Bom, isso eu passar a palavra para os outros, depois eu posso. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada. Eu acho que a sua afirmação desde o início de que a revolta do mundo tem que estar também na gente, em todas as estruturas em que nós estivermos, instituições, a mim é muito importante de ouvir. Eu queria tentar arriscar responder, da forma como eu fui capaz de ouvir, a pergunta sobre a sensibilidade política, a sensibilidade do mundo,
E a segunda sobre pensar a realidade, se eu posso assim resumir. Primeiro eu queria dizer que a pergunta do mundo, ela também é a nossa pergunta, não importa se somos cientistas sociais, já de cabelo branco ou começando, nós temos que nos atormentar com o que a pandemia nos mostrou. Ter escancarado as desigualdades em que talvez nós tivéssemos transformado em variáveis como pesquisadoras e pesquisadores, ela tem que ser um tormento da existência agora. Todas nós agora somos sobreviventes, nós sempre fomos, porque a vida é uma sobrevivência, mas a pandemia nos transforma, que essa condição ela pode ser falada entre nós, porque essa é a condição do estado em que nós estamos vivendo, o de sobrevivência, em que alguns não sobreviveram. Então, se isso é verdade, e se é assim que nós temos o dever de falar sobre as condições de sobrevivência e sobre os determinantes porque alguém não sobreviveu, que chamávamos, né, no nosso campo, os determinantes sociais do processo de saúde e doença, isso foi escancarado e agora ele é um tormento. E esse tormento ele tem que ser usado de uma maneira criativa e de uma maneira assertiva para a transformação. Mas aí nós nos confrontamos com uma política que nos governa a vida, né? Um poder, um regime político que vai operar por um afeto dominante, que é da introjeção do medo, que nos gera, seja pelas suas formas de perseguição ou por uma profecia autorrealizadora que o afeto dominante em nós possa ser o medo. E o medo ele é imobilizador, o medo ele é desresponsabilizador, o medo ele faz com que nós não nos somemos como corpo que sobreviveu e o corpo que resiste com essas tecnologias a desafiar o poder com a chamada Foucault da palavra verdadeira, né? Que é isso que nós temos que fazer, a palavra verdadeira é aquela que vai desafiar o poder. Então, eu queria dizer, se temos uma responsabilidade ética no nosso tempo presente como cientistas sociais e das ciências humanas, é que o medo não pode ser o nosso afeto que guia as nossas formas de construção de verdades para desafiar o poder. E aí, eu passaria a pergunta sobre como pensar a realidade. Eu tenho um verbo. Nós temos o dever de sermos testemunhas desse tempo. E cada um vai lidar com a possibilidade do testemunho como pode. Eu nessa cabana, mas eu vou fazer com que me restou a testemunha desse tempo. E aí onde eu vou olhar o que eu sei fazer com as minhas lentes e com as minhas lentes enviesadas do tempo histórico que me fez e do qual eu me beneficiei com ele e me vejo agora diante dessa tormenta. Então, como é que eu vou testemunhar a morte dessas mulheres? Então, eu queria dizer que há um dever ético para nós. E com todos os processos de silenciamento, nós temos que saber nos lidarmos, nos virarmos com ele, com a tormenta que justamente o tempo histórico que vivemos nos coloca na ferida de ser uma sobrevivente. Bom, sobre essas perguntas, a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu não sei respondê-las. E muito menos sei respondê-las como acadêmico ou intelectual. Eu sei responder a uma dessas perguntas, mas com uma resposta extremamente pessoal, que diz respeito a como a gente pode lidar, como a gente pode pensar essa questão. E, para mim, só existe uma forma, que é sendo extremamente radical. Assim, eu acho que a forma de pensar e de lidar com essa situação no Brasil hoje é a ideia de ser extremamente radical pela vida. Eu acho que a gente assim criou no momento da epidemia, 1 ano atrás, uma possibilidade, uma visão e assim um pouco uma miragem de um mundo melhor a partir de um momento de grande medo e sofrimento. Assim, o tempo passou e todo esse processo foi desmontando e hoje a gente vive na mesma situação, onde as pessoas têm dificuldade de ficar em casa, os patrões não conseguem liberar as pessoas, as empregadas domésticas têm que ir trabalhar e ficam infectadas, a classe média não fica sem elas. Assim, a gente revive todo esse processo com pouca ação política mais radical que consiga assim, pensar que esse problema é de todos nós e só uma união maior vai tentar resolver. É isso que eu acho sobre essa questão. E sobre a questão número 3, as ciências sociais têm contribuído, assim, eu acho que
as nossas falas aqui mostram um pouco as diversas contribuições das ciências sociais. Assim, nossas falas, devido ao tempo, de forma muito tímida, mas se a gente pensar como assim, diversos trabalhos assim, em formatos mais diferentes, que vão desde trabalhos mais amplos sobre concepções em relação à epidemia, política pública e vários outros, são contribuições que, a meu ver, são bem fortes e grandes e estão ajudando muito a gente pensar e a gente lidar com os problemas da epidemia hoje em dia. Eu agradeço, eu vou passar as próximas 3 questões, né? Antes, só queria dizer como que vocês falam, especialmente esse enfrentamento do medo, que Débora nos convoca, tem uma correlação muito grande com o que Jurema Werneck hoje pela manhã nos falou, né, sobre o que é ativismo, né? Assim, que não tem, assim, como fazer é fazendo, não tem receita, a gente está como cientista social ou como qualquer outra área, estamos sendo convocados, não é, a sermos responsáveis pela manutenção da vida, da existência. E mais, né, eu estava lembrando de Paul Singer, quando dizia que não somos felizes sozinhos, não é possível ser feliz sozinho. Infeliz, sim, a gente só pode... Então, só nos resta isso, né, buscar como colaborar com o que a gente sabe fazer melhor. Então, eu acho, e claro, tudo isso que vocês disseram são as contribuições para essa emergência e para a sua continuidade também. Então, a pergunta 4, né? Assim como as demais epidemias, a pandemia da Covid-19 escancarou a desigualdade como uma marca trágica da sociedade brasileira. Como as ciências sociais e humanas podem contribuir para compreender e enfrentar diversamente a pandemia? A outra pergunta. Neste pandemônio pandêmico, o engajamento comunitário é fundamental, como foi apontado por vocês. Entretanto, neste contexto de ódio, intolerâncias e polarizações, quais estratégias têm sido identificadas e que poderíamos realizar para o engajamento comunitário mais amplo? E, por fim, a última pergunta, né, só para falar que essa foi de Luiz, né, lá da nossa comissão, e essa agora de Rui Harayama. Ousamos anunciar que somos linha de frente das epidemias. Em um congresso de planejamento e gestão, quais os pontos fundamentais para imaginar um planejamento que não achate as diferenças e de uma gestão pública que não seja controle de corpos sem história e identidades? Se vocês quiserem, a gente segue a mesma ordem proposta por Débora. Não, são questões muito amplas, né? Não são muito fáceis. Eu queria voltar a um ponto que a Débora já levantou e que eu queria insistir um pouco nele, que é a questão da responsabilidade, né? Que tem a ver um pouco com essas questões, né, do que fazer nesse momento. E eu acho que tem um momento naquele vídeo, que é uma manifestação em torno da morte do Miguel, que os manifestantes gritam, né, foi crime, não foi acidente. Né? É essa a questão, né? Porque além do medo, tem a produção da indiferença, né, pelas altas autoridades da República Brasileira. Né? Tipo, todo mundo morre, não é? Está morrendo em todo lugar, não está... Ou seja, né, há uma luta pelo sentido dessas mortes. Né? E enquanto essas mortes ficarem foi acidente, isso acontece com todo mundo, né? Enquanto forem mortes inevitáveis, né? A gente não vai sair do lugar. Né? Então, eu acho que a questão, não estou dizendo enfim, que a gente tem que lançar mão da justiça no sentido do judiciário, né? Mas a gente tem que pensar qual é a responsabilidade de todos em relação a essas mortes, né? Claro, são responsabilidades diferenciais, né?
Mas nós estamos todos envolvidos, morreram 300 mil pessoas. Quer dizer, bom, por baixo, né? É claro que isso tem a ver com a gente. Tem a ver com uma sociedade, eu acho que, para usar uma expressão muito corrente hoje em dia, né? Passou o pano para muita coisa, né? Passou o pano para a abolição, passou o pano para a escravidão, né? Um país que teve essa quantidade de escravos, escravizados, não tem um memorial de fato sobre a escravidão no país, né? Porque não é melhor não se falar nisso, não é isso? Não fica bem. Isso, na sala de jantar, esse não é um bom tema, o Rui Barbosa já mandou queimar as coisas, vamos pensar, a vida continua, né? Não foi muito diferente com a anistia com os presos políticos, torturados, né? Passa-se o pano. Talvez seja esse o momento que a gente está agora. Não, vamos continuar passando pano, vamos continuar dizendo que, bom, enfim, morre-se, né? Morre-se assim mesmo, outras pessoas vão morrer, todos morremos, né? Então, acho que essa ideia de que foi crime, não foi acidente, ela é crucial. E não no sentido de uma responsabilidade jurídica, né? Mas de uma responsabilidade social. Eu acho que esse é o ponto crucial agora, né? A Alemanha, por exemplo, né, ela é uma sociedade que, bom, enfim, não conheço profundamente a Alemanha, mas me parece que houve um trabalho de pensar né, o nazismo, de pensar a tragédia alemã e de colocar né, de pensar as responsabilidades, né, e de se responsabilizar por aquilo, né, e não simplesmente dizer, bom, a vida continua, isso vamos fazer isso está ultrapassado, está resolvido, né? Então acho que é isso que a gente não deve deixar acontecer neste momento, né, com essa situação no Brasil e, enfim, eu acho que é isso que é isso que somos convocados, né? Acho que é essa a nossa responsabilidade particular nessa história toda, né? Como cientistas sociais, enfim, como historiadores, a gente é convocado a isso, né? Nós não vamos nos mover enquanto as responsabilidades não forem discutidas, né? Essas mortes, elas têm que ter um sentido. Elas não podem simplesmente, bom, acabou, morreram, não é? Eu acho que essa que é a questão crucial hoje para nós, né? Eu continuaria na mesma linha, dizendo que também tem uma responsabilidade de ser uma sobrevivente. Sim. A responsabilidade de ser a testemunha e ser uma sobrevivente. E uma sobrevivente da qual nós temos essas lentes que nós já mostramos, como Covid, isso não precisa ser produzido primariamente por nenhum de nós, de que o patriarcado, o racismo e a pobreza foram lentes que determinaram quem morreu e quem sobreviveu. Só que nós temos que mover essas lentes para conseguir fazer perguntas sobre o patriarcado em nós, sobre o racismo em nós, sobre os regimes de classe em nós. Porque o fato de sermos cientistas sociais e com posições e títulos não extirpou de nós os testamentos deixados por esses regimes de poder. Por isso que nós sobrevivemos. Né? Se nós sobrevivemos é porque, de alguma forma, essas estruturas de opressão e de poder nos ofereceram a imunidade necessária para isso, até para chegar aqui, talvez, sem as comorbidades, sem o que nós quisermos, como a biomedicina pode vir a descrever. Então, eu diria que um exercício que, ao menos, eu faço para mim, e eu continuo insistindo que o verbo de pesquisa tem que ser atormentar-se, para daí testemunhar, como se usasse um tormento, que era um instrumento de tortura, porque é preciso sofrer, porque a redescrição trágica da vida, trágica no sentido filosófico, ela vem desde a ferida. Porque sem a ferida nós temos razões suficientes para nos mantermos nas estruturas de privilégio. É a ferida ética que nos permite, desde a proximidade com a consciência da sobrevivência e do aprendizado da morte que nunca temos, como dizia Derrida antes de morrer, que está sempre tentando aprender a viver, é que nós podemos fazer a pergunta sobre como nós vamos disputar como se conta a história do que nós estamos vivendo. Então eu dou aqui um exemplo para descer dessa abstração para o mundo real. Eu ouço continuamente uma disputa de dizer que é o movimento ele não que fez a eleição de Bolsonaro na reta final. Essa é mais uma vez o patriarcado se reinventando nas perguntas que faz a história. Um dos movimentos mais espetaculares da história da América Latina e Caribe, se não das Américas,
Foi o movimento Ele Não, de todos os valores que nós estamos convocando nesse momento, como união, como ocupar a esfera pública, né? A cena da democracia se movendo, e nós vamos ver a história contada pelo patriarcado, não estou dizendo por homens, pelo patriarcado, dizer esse movimento que faz com que aqueles indecisos voltassem em presidente Bolsonaro. Será onde tiraram essa possibilidade de relação de causalidade, senão nas lentes do patriarcado. Então eu quero dizer isso que o patriarcado, o racismo e os regimes de desigualdade de classe vão nos fazer, se nós acordarmos que essas são 3 lentes que nos permitem pensar o mundo. O nosso desafio é como daí nós fazemos perguntas para testemunhar a responsabilidade ética do nosso tempo de maneira diferente. Eu já escrevi aqui para o Sérgio que já deu para ver que eu não estou muito boa do juízo, né? Então, do tanto que eu falo. Que bom que você não está boa do juízo. Bom, de novo, pela ordem, eu não tenho quase nada a acrescentar ao que as pessoas falaram, assim, mas só retornar um pouco ao que o Sérgio falou. Assim, eu acho, assim, e também ontem eu vi uma fala da Deise Ventura da USP que eu fiquei extremamente impressionado, assim, pela coragem e pelo trabalho dela, que diz respeito a isso, assim, a franqueza e a necessidade de expor os problemas, os responsáveis, e ter, assim, a coragem de fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima nas ciências sociais e na contribuição que a gente pode dar em relação à epidemia. É pensar, assim, na possibilidade de, francamente, mostrar de que lado as pessoas estão. Assim, que eu acho que é isso que ela tem mostrado em relação a esse trabalho, e eu acho que é importantíssimo. E também concordando muito com o que a Débora falou, assim, essa questão de como a questão do patriarcado, a questão do racismo e todas essas questões desse poder, assim, que deixa morrer cada vez, não somente deixa morrer, mas agora faz morrer, assim, tem que ser discutido e cada vez mais visto como esse outro tem que ser pensado de outra forma, esse outro que as pessoas cada vez mais deixam morrer porque é o diferente, porque não está no conjunto dos que estão pensados como elite, tem que mudar essa possibilidade. Eu acho que as ciências sociais servem para mostrar isso. Eu acho que essa é a importância do nosso trabalho. Muito fantástico, muito obrigada. Eu fico pensando, assim, me veio uma associação livre de que, de novo, estamos aí escancarando as veias abertas da América Latina, né? É incrível como a gente não fechou. Essas veias continuam sangrando e sangrando e sangrando, e corpos mortos, né, continuam se acumulando, e essa história não é, como eu acho que Sérgio, todos vocês, né, trazem a gente... eu fico pensando uma coisa, para além do testemunho e para além da responsabilização, que eu acho que já passou da hora disso ser feito a partir dessas novas lentes, né, que façam com que a gente consiga emprestá-las também, né? É preciso que a gente seja capaz de emprestar essas lentes, ou que, quando eu pensei na questão da tradutibilidade, da capacidade de traduzir aquilo, né, e também não só isso, mas de escutar o que os outros também estão nos dizendo. Mas eu fiquei pensando também numa coisa que a Heloísa Starling fala, que ela diz que o Brasil não é um país do passado nem do presente, que é sempre o país que se coloca como o país do futuro. E isso é um problema para a gente, porque a gente está se vendo sempre lá adiante, é lá adiante que tudo vai dar certo, é lá adiante que a gente vai ser um país que vai se reorientar, é lá adiante. E esse lá adiante não chega, né? Porque o futuro nunca chega. O que a gente tem é o presente e o passado, de fato. Então, eu acho que é um pouco nessa perspectiva que talvez a gente precise lidar, né, com todas essas reflexões que vocês tão generosamente, e mais uma vez eu quero agradecer, nos trouxeram, né, com essa intensidade, essa provocação e essa dor necessária de acolher a dor que nos provoca, o incômodo, né? Acolher que, quando a gente escolhe isso, a gente escolhe que não pode viver à la légère, não pode viver de forma leve, de
forma suave, né? Ainda que a gente queira a leveza do tempo também para a gente. Mas eu acho que é um pouco isso, né? E então vamos fazer. Eu fiquei tomada hoje também, tomada por vocês, tomada por Jurema, que eu consegui escutar pela manhã, e ela dizia assim: mas será que perguntam tanto, né, que a pandemia nos impede de ir para as ruas, e não indo para as ruas, não mudamos as coisas. Ela falou assim: como? As ruas estão aí, sendo diariamente construídas na virtualidade. Tem muita gente conversando, tem muita gente falando, e muita gente querendo que a gente chegue até elas para falar, e para dialogar, e para conversar, e para escutar. Então, assim, e ela falou uma coisa que eu adorei também, que ela disse assim: tem mais, essas ruas não tem tanta esquina, assim, não tem tanta dificuldade, vamos tentar. No WhatsApp mesmo, né, Débora, eu acho que, assim, é incrível como eu também lá com as pessoas, né, com quem eu tenho, que deixaram de ser interlocutores, hoje tem muitos que são meus amigos e amigas, e é incrível porque no início o grande drama era justamente a inclusão digital, ainda é um drama. Aliás, não é à toa que nosso presidente boicotou, né, a verba que garantiria a inclusão digital maciça nesse país, né? Por quê, né? Mas a outra coisa é dizer que as pessoas fazem nas quebradas, as pessoas arranjam um jeito e está todo mundo de alguma forma lá, né, conseguindo de alguma forma entrar nessa comunicação. Então, é a gente navegar nela e buscar, né, construir com o que temos e mais ainda, inventar. Eu acho que não só ficarmos satisfeitos, porque o que temos ainda é pouco, é muito pouco. Então, muitíssimo obrigada, né? Eu não sei como agradecer pela Abrasco, que eu sei que certamente o Congresso já está agradecendo, a gente tem elaborado essa mesa assim, supersônica em termos de tempo, mas certamente a Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde da Abrasco está muito feliz por tê-los tido aqui, Sérgio, Débora e Luiz, conosco nessa noite. Tá? Um grande abraço. Obrigado a você. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.